Olá, concurseiros de plantão. Entramos aqui então, senhores, na nossa lição número 1. Isso, se você está assistindo essa lição número 1, eu tenho certeza que é porque você se matriculou no curso. Então agradeço inicialmente a confiança, certo? E a credibilidade que foi trazida aqui por você, aluno, em se matricular nesse curso. Ok? Esses são agradecimentos iniciais, não desnecessários, mas sim necessários, porque para nós que somos professores isso é muito importante. Ok? Não se esqueça, é claro que agora, dependendo das regras, gostaria que você desse uma olhada no meu site, na rede itinerante também, quais são as regras que foram estipuladas para que você possa participar do Mastermind, que você desse uma olhada se você já está atendendo a todas as regras e requisitos nesse exato momento. E se você estiver atendendo essas regras e requisitos, que você entre em contato comigo por e-mail, em professor.gabrielpacheco@gmail.com, para que eu possa lhe inscrever no meu Mastermind, o grupo de discussões aqui sobre as minhas disciplinas e também sobre dicas de estudos, dicas de ciclos de estudo, dicas para concursos públicos de tecnologia da informação, que eu estou abrindo único e exclusivamente para os meus alunos matriculados em cursos do Provas de TI e do TI para concursos. Um ponto importante, senhores, que o concurseiro acaba desprezando, acaba subestimando, inclusive a capacidade do avaliador em te fazer ser derrubado, em te fazer peguinhas, é justamente a relação atual, um pouco mais madura, inclusive de conhecimento, que nós temos da Lei 8666 dentro das contratações de tecnologia da informação. Conforme eu te disse, se você for pegar ali o comportamento do avaliador até 2012, 2013, não existiam tantas questões que fizessem chamadas diretas à tecnologia da informação, certinho, de dentro da própria Lei 8666. O que eles faziam? Ou era 8666, quando ele colocava no teu edital, ou era um comportamento bem bacana dele cobrar somente decreto 7.174, Lei 10.520 do lado de lá de pregões, tal e tudo mais, entendeu? E a IN 04, uma questão ou outra fazia essa junção de tudo, mas ultimamente os avaliadores têm se comportado de forma diferente, uma evolução natural. Então eles começaram realmente a fazer chamadas da própria Lei 8666 para questões de tecnologia da informação. Existem pontos focais aqui, quer queira ou não, que você precisa ter em mente de forma bem interessante. Primeiro ponto é saber diferenciar uma modalidade de um tipo no que diz respeito à sua questão. Tranquilo? Modalidade é como ocorre um jogo. Quando falamos em licitação, e o tipo vai ser o quê? O tipo vai ser a regra do jogo para o seu cumprimento. A modalidade, gente, é como vai acontecer o jogo. A modalidade é como você faz o seguinte. Olha, dentro de uma modalidade, eu posso ter a concorrência, que o comportamento esperado dos licitantes, entendeu? É diferenciado, entendeu? Da tomada de preço, é diferenciado do convite, é diferenciado do concurso e do leilão. E se você, por um acaso, ainda tiver dúvidas sobre as modalidades, por favor, pare esse vídeo nesse exato momento, entendeu? E abra o artigo 22 da Lei 8666 e verifique, dê uma olhada nessas modalidades, porque no atual momento, na atual conjuntura, em provas de tecnologia da informação, é de suma importância quando você vai trabalhar com a nossa disciplina de licitações de contratos de TI. Vocês vão ver que é bem interessante que nessa diferença entre modalidade e tipo, o que vai determinar inicialmente, vejam bem essa palavra que eu estou falando, senhores, inicialmente, o vencedor de uma licitação é quem? É o tipo. Ou seja, será utilizado sempre o tipo de licitação como critério inicial para que os concorrentes sejam julgados em um primeiro momento. Conseguem detectar isso? Então, ou seja, a regra do jogo, como que eu vou julgar, como que eu vou criticar, como que eu vou criar critérios de validação daquele concorrente ali, a respectiva licitação, vai ser o quê? O tipo. Mas as modalidades são de suma importância? Sim, são de suma importância que você saiba quais são as modalidades. Um ponto que eu trago para vocês aqui, inclusive, é esse acrônico aqui, que é o Contopré com Colé, que é simplesmente o quê? Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Vocês vão ver que em provas de concurso público eles têm cobrado a diferença entre elas. Outro ponto principal que nós temos aqui, mesmo que nós tenhamos sempre numa prova de concurso público a modalidade pregão e que nós tenhamos também
a consulta, que é, na verdade, uma modalidade criada única e exclusivamente para ser trabalhado dentro de agências, certo? Se o teu avaliador estiver perguntando única e exclusivamente sobre a Lei 8666, vai ser absolutamente vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Se ele estiver falando de Lei 8666, é essa a regra que você vai seguir. Ok, senhores? Pegaram os tópicos aqui que a gente precisa? Beleza. Olha essa questão da CGE Piauí. Já começa aqui de forma bem acelerada na nossa primeira aula aqui de conteúdo. E eu gostaria que vocês, em todas as questões que eu fosse responder, você fizesse o seguinte: dá um pause no vídeo, olha para a questão, tenta responder, busque informações naquilo que você já sabe, entendeu? E responda. E depois você tire o pause do vídeo e acompanhe a resolução. Isso, como é que eu posso dizer? É uma técnica, inclusive, de fixação de conteúdo que trabalha justamente pela sua tentativa, pela forma que você acabou de abrir a sua mente, abrir sua cabeça, abrir sua capacidade de memorização para receber informação sobre aquele ponto. E se você simplesmente só assistir o vídeo, ficar ali com a mão no queixo, olhando para a questão, vai ser diferente, você vai aproveitar um pouquinho menos. Outro ponto, pedir lá na nossa aula, na nossa lição inicial, nossa aula demonstrativa, que você tivesse em mãos o impresso ou no seu tablet um dos formatos que eu estou disponibilizando para você do material aqui utilizado, que tem 3 slides no canto esquerdo e 3 espaços para anotações no canto direito. Então, principalmente nas questões, eu vou pedir que vocês tenham aqui em mãos agora exatamente esse slide, porque você vai começar a utilizar já a partir de agora. Vamos para a questão então, gente? A respeito da contratação de bens e serviços de tecnologia da informação, julgue os itens a seguir de acordo com a Lei 8666. Olha que interessante, né? Que eu acabei de falar. Ele faz as chamadas contratações de serviços de TI e pede que esteja de acordo com a Lei 8666. Isso aqui é um comportamento comum que a gente vê atualmente em provas de concurso público, não somente da Banca CESP. Ok? Ele começa então. A modalidade de licitação por leilão pode ocorrer entre os interessados previamente cadastrados que atendam aos requisitos exigidos para o cadastramento até o 3º dia anterior à data de recebimento das propostas. Professor, eu não acredito. Ele cobrou literalmente a modalidade de licitação leilão. Cobrou. Eu acabei de falar para vocês que vocês iriam precisar desse conhecimento e vocês vão precisar mesmo. Vamos lá então. Veremos que o nosso avaliador trabalha neste item com uma técnica muito utilizada pela Banca CESP, a banca agora chamada de Sebrasp, que é a troca de conceitos entre suas respectivas definições. Ele pega literalmente, definições diferentes e troca de lugar. Às vezes, quando você está falando aqui, como por exemplo, de uma questão que é a questão número 151, você já está com a cabeça cansada, acaba que o concurseiro ali passa batido e erra uma questão como essa. Devemos considerar inicialmente que a modalidade pregão é a modalidade de licitação na qual podem participar quaisquer interessados, independentemente de registro prévio. Daí a gente já conseguiria negar a questão, não é? Que ele está falando o seguinte, olha, previamente cadastrados. Você vê que ele traz aqui de forma bem clara para a gente. A modalidade de licitação por leilão pode ocorrer entre interessados previamente cadastrados. Mas, pela própria Lei 8666, a modalidade, certo, gente? Leilão pode ocorrer sem problema algum. Pode participar quaisquer interessados, independente de registro prévio. Tá, já negaria a questão. Mas, professor, eu não quero só negar a questão. Eu quero saber também como que eu tornaria essa questão correta. Então, vamos lá. Vocês vão ver, então, que o nosso avaliador está falando nesse exato momento da tomada de preços. Exatamente, ele está falando da tomada de preços. A tomada de preços, para que a gente lembre aqui do que o avaliador está falando, é a modalidade de licitação intermediária, podendo participar somente licitantes cadastrados, ao contrário da própria concorrência, certinho? Que é outra modalidade que nós temos aqui dentro. Ok, senhores? Excepcionalmente, podem participar da tomada de preços interessados não cadastrados, desde que obedecidas as seguintes exigências legais: demonstração para a comissão de licitação que atendem
todas as exigências para cadastramento no prazo de até 3 dias a data para recebimento das propostas, ponto que a gente encontra inclusive aqui na definição do último período aqui do nosso item. Ok, senhores? Da mesma forma que a modalidade de concorrência, o extrato do edital deve ser publicado no mínimo uma vez no Diário Oficial e uma vez em jornal de grande circulação da região onde será executado o contrato com antecedência de no mínimo 30 dias no caso do tipo de melhor técnica ou técnica e preço, ou 15 dias nos demais tipos de licitação. Temos aqui claramente, senhores, um item errado. Concordam comigo? Perfeito? Ou seja, negamos inicialmente o item e depois colocamos ele no que seria o item correto, no que seria, na verdade, a modalidade correta que o nosso avaliador está falando sobre a tomada de preços. Teve alguma dificuldade em algum tópico, algum item que eu falei aqui para vocês, senhores? Esse item está errado, é claro, mas se você teve alguma dificuldade, provavelmente você está com alguma lacuna de conhecimento. Tudo bem? Se você estiver com tempo antes da sua prova, eu aconselharia que você desse uma parada e revisasse de forma bem interessante aí o que diz respeito a modalidades de licitação. Tá aí, o CESP cobrou, e se você for fazer uma prova aí do CESP, provavelmente eles vão cobrar esse tipo de questão de vocês novamente. Conforme eu disse, as questões serão detalhadamente comentadas, mas de forma objetiva, ok? Isso mesmo, detalhadamente, porque todo o conteúdo vai ser apresentado necessário para se resolver essa questão, mas eu vou falar exatamente sobre o que a questão está pedindo e como você poderia acertar ou errar aquela questão. Vamos seguir aqui um pouco adiante e agora vamos falar sobre tipo de licitação. O tipo de licitação, conforme eu disse para vocês, é o que diz respeito ao critério de julgamento de uma licitação. Ok? Tranquilo? Calmo e sossegado? Então tá bom. Professor, o que eu tenho que tomar cuidado aqui quando eu falo de tipo de licitação? Primeiro ponto, gente, é o seguinte. Quando você olha para licitações de tecnologia da informação, você vai usar melhor técnica? Não. Você vai usar maior lance? Não. Você vai usar o quê? Menor preço e técnica e preço. Pontos principais que eu tenho que lembrar assim de forma absolutamente clássica. Quando eu falo de menor preço, eu nunca, absolutamente nunca, estou deixando para trás o critério técnico. Ok? Não quer dizer de forma alguma que eu deixei para trás o critério técnico. Quer dizer o quê? Que todos os critérios técnicos a serem validados, eles já estão fechados de forma integral na publicação do seu edital. É isso que ele está dizendo. E não que você vai abandonar os critérios técnicos, mas o que vai, na verdade, fazer então o diferencial para julgamento, se um fornecedor ou outro vai ficar, vai ser o quê? Ele atende de forma integral a todos esses critérios técnicos? Atende. Bacana. E agora? Ele está oferecendo menor preço para poder fornecer isso? O que vai diferenciar, afinal de contas, da técnica e preço? Porque quando a gente entra no tipo de licitação técnica e preço, os critérios que vão ser utilizados para o julgamento das propostas vai ser a técnica e o preço, só que de forma pontuada. Exatamente. Existe um quadro de pontuação, inclusive, com alguns critérios a serem levados em consideração, que o nosso avaliador, provavelmente, se ele for cobrar de você, ele vai cobrar, inclusive, o que se tem para essas características do Decreto 7.174. Ok, senhores? Vamos seguir aqui adiante, então. Interessante, né, gente? Lembraram disso aqui? Ok, então. Outro ponto muito importante. Avaliadores adoravam cobrar isso aqui em questões de provas de concurso público até aproximadamente 2013 até 2014. Eu vi eles cobrando bastante, inclusive. Que era o quê? Os valores que são cobrados, principalmente, se você for ver aqui no quadro de baixo, quando a gente está falando em compras e serviços não referidos anteriormente, da modalidade convite. Eles adoravam cobrar isso. Por quê? Porque existe dentro da IN04, a gente vai ver logo adiante, quando a gente estiver estudando a própria IN04, entendeu? Existe, na verdade, senhores, uma restrição na qual você não precisa utilizar a IN04, que é justamente quando você está falando o quê? Da modalidade convite. Então eles gostavam muito desse valor, gostavam muito de trabalhar em cima disso, e vira e mexe eles acabam cobrando isso novamente. Faz um tempinho, na verdade, estou falando vira e mexe, mas faz um tempinho, na verdade, que eles não cobram esse ponto. Mas esse aqui é um daqueles quadros mágicos que, para a revisão de vocês, eu aconselharia que você tivesse sempre em mãos ele para trabalhar nas suas revisões e decorar esses valores.
Outro quadro mágico que eu trago para vocês aqui é o que diz respeito justamente do período que você tem para a publicação do edital, ok? Se você estiver trabalhando com concurso, concorrência, empreitada integral, quando o tipo for melhor técnica ou técnica e preço, são 5 dias, né, gente? 10 dias, a gente traz 15 dias ali também. E é um conteúdo aqui que eu acredito que você também poderia e deveria levar para sua prova. Fases da licitação. Gente, eles têm gostado sim de olhar para fases da licitação, eles têm gostado sim de olhar também para princípios, inclusive, que regem as contratações da administração pública aplicáveis dentro das contratações de tecnologia da informação. Professor, o que eu preciso lembrar? A Lei 8666, se a gente for compará-la com a IN 04, ela começa a acompanhar já temporalmente a IN 04, já desde o planejamento da contratação? Não começa. A Lei 8666 entra na jogada justamente de forma temporal quando a gente fala da publicação do edital. Lembrando que o edital vai ser composto de quê? Termo de referência ao projeto básico, a minuta de contrato. Perfeito? De onde sai o termo de referência ao projeto básico? Exatamente, gente, é o último entregável, o último artefato entregável que nós temos saindo do planejamento da contratação de acordo com a IN 04. Ok? Vamos decorar quais são as fases aqui da Lei 8666, edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Perfeito? Tem que levar isso aqui na ponta da língua para a prova dos senhores. Para poder melhorar um pouquinho, nós teremos aqui então o que? O edital é o documento através do qual a instituição compradora estabelece todas as condições da licitação que será realizada e divulga todas as características do bem ou serviço que será adquirido. Lembram-se disso? Pois lembre-se então, sabe por quê? O edital está ali justamente, ó gente, eles pegam o edital, agregam o TR ou PB a ele, certinho? Do TR e do PB eles colocam a minuta de contrato também e o edital vai para a praça, vai para a rua. Tranquilo? Esse documento ele é referenciado da Lei 8666. A habilitação, o que vai ter nessa fase? É justamente onde a gente começa aqui a trabalhar com os processos da seleção de fornecedor que nós temos na IN 04. A habilitação vai ser a fase onde verificam-se as condições dos licitantes, como habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista. A habilitação tem sido tópico de questões, exatamente, tem sido tópico de questões, sim, senhores, de contratações de tecnologia da informação, quando a gente fala da Lei 8666 aplicável a essas contratações. Tópico principal, tópico importante de vocês terem conhecimento de como acontece a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista. Ok? Julgamento, classificação. Julgamento e classificação é a fase que se verifica se o produto ou serviço oferecido pelos licitantes está de acordo com o que está indicado no edital. Homologação é verificado se o processo licitatório ocorreu de acordo com todas as regras legais e com o próprio edital. E a adjudicação, que é entregue o objeto da licitação ao vencedor. Ok, senhores? Todos esses pontos são importantes? Sim, são importantes. Do jeito que eu falei, eu vou dar uma pincelada de revisão em cada um dos tópicos que vão, na verdade, embasar a resolução das nossas questões. Então agora vamos ver as questões que, na verdade, são embasadas por esse conhecimento e, de acordo com cada uma das questões, eu entro mais, inclusive, em cada um dos tópicos que se tornem necessários para a resolução daquela questão. Lembre-se sempre, preciso que vocês estejam com aquele materialzinho ali para fazer suas respectivas anotações. Quem assiste aula fazendo anotação, decora e aprende mais o conteúdo. Isso é regra geral de memorização, ok, senhores? Exercício que nós temos aqui do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina na Tecnologia da Informação de 2016. Novamente, a banca nos faz uma chamada referenciando as contratações de bens e serviços de tecnologia da informação de acordo com o que é encontrado na Lei 8666 de 1993. Ok? Qual o nosso combinado? Pause. Resolve e depois volta para poder ver se você resolveu certo e errado. Se tiver errado, essa é a hora de você corrigir seu conhecimento. No que se refere à contratação de bens e serviços de TI, julgue o próximo item à luz da Lei 8666 de 1993 e de suas alterações. Item 103 da prova. Em decorrência do princípio da economicidade, as compras devem ser subdivididas na quantidade de parcelas que
forem necessárias para aproveitar as oportunidades do mercado. Senhores, isso aqui é um item que, para te falar a verdade, desde quando eu dou aula para concursos públicos, isso fazem o que? 6 anos já que eu dou aula, esse item, pelo menos uma ou duas vezes, pelo menos, tá? Ele cai em provas de concurso público anualmente. Certinho? O avaliador aqui está nos questionando, na verdade, na possibilidade de subdivisão de contratações, de parcelamento de contratações. Certinho? E esse conteúdo, você pode anotar aí, você vai encontrar literalmente explícito ali no seu artigo 23 da Lei 8666. Logo lá para baixo do artigo 23, você vai ver ali parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas a melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Parágrafo 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para execução do objeto em licitação. Vamos fazer aqui então algumas analogias com a nossa questão, certo? Para que você tenha todo o subsídio necessário para se resolver essa questão e qualquer outra que caia referente a esse assunto. Primeiro ponto, em decorrência do princípio da economicidade, eu posso, afinal de contas, subdividir a minha contratação na quantidade de parcelas que forem necessárias? Sim, eu posso. Isso é apresentado, inclusive, aqui no artigo 23, parágrafo 1º. Um ponto que eu tenho que, na verdade, observar sempre nessas subdivisões é que se por um acaso aparecer no seu item que estou perdendo a economia de escala, provavelmente esse item vai estar errado. Ok? Por quê? O que é economia de escala? Eu gostaria que os senhores imaginassem o seguinte, você chega em uma pizzaria, certo? E a pizza grande que eles vendem para você, eles estão lhe vendendo essa pizza grande a R$24, uma pizza grande de mussarela. Por exemplo, R$24. Só que você vai falar, eu não quero comer a pizza inteira e se eu levar eu vou perder essa pizza. Ou seja, eu posso subdividir essa pizza em outros pedaços? Posso. Mas aí o vendedor do balcão do lado de lá vai falar para você, só que cada fatia, cada parcela dessa pizza que você for comprar, se for para comprar avulso, custa R$4. Você vai falar, mas espera aí, de R$24 que eu tinha dividido por 8, eu vou ficar com R$3 para cada fatia de pizza. Por que você está me cobrando R$4? Aí ele vai falar, estou te cobrando R$4 porque na verdade eu estou, de alguma forma aqui, influenciando a sua perda de economia de escala. Para quê? Para te forçar a comprar agrupado aquilo ali, não é? A perda de economia de escala é justamente isso, senhores. Entendeu? Se você estiver subdividindo uma contratação de tecnologia da informação, se você na contratação inicial custava 1 milhão, certinho, e você estiver subdividindo justamente para que você busque economicidade, para que você dê oportunidade, inclusive, para empresas de pequeno porte, entendeu? Empresas, microempresas, inclusive, que é um ponto muito principal quando você trabalha com essa subdivisão, a contratação integral não pode ultrapassar 1 milhão. Pegaram esse ponto? Beleza, esse é o ponto principal e que para mim traz inclusive uma agregação de valor muito grande à resolução da sua questão. Outro ponto quando ele traz no parágrafo 2º é que a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de se corresponder a uma licitação distinta. Ótimo, licitação distinta, entendeu? Mas era um tópico que eles cobravam muito em questões anteriores, que eles falavam o seguinte, podendo inclusive ser alterada a respectiva modalidade pertinente à contratação. Isso está errado. Ok, gente? Quando a gente fala de se utilizar uma licitação distinta, entendeu? É um processo licitatório distinto. Mas como você fala de algo agrupador, afinal de contas você subdividiu algo agrupador para quê? Para trazer economicidade para a administração pública, certinho? A modalidade pertinente à execução do objeto da licitação inicial deve ser preservada. Bastante informação, senhores? Acredito que sim. É bastante informação e vocês vão ver que, inclusive, o nosso item está corretíssimo. Beleza? Pontos de atenção aqui, se vocês forem revisar, então, essa questão.
É permitido sim essa subdivisão, sem problema algum. Isso é encontrado no artigo 23 da Lei 8666. Fora ser permitida essa subdivisão, nós temos que respeitar pontos principais, como, por exemplo, a própria economia de escala. Essa prática ela é utilizada, afinal de contas, até mesmo para que você possa valorizar em alguns momentos pequenos empresários e microempresários. Joinha. E se você estiver falando da subdivisão, você tem que trabalhar com licitações distintas, beleza? Respeitando o quê? A modalidade pertinente à execução do objeto em licitação, a modalidade que foi trabalhada inicialmente. Pegou, gente? Tá bacana? Tá legal? Item correto, completíssimo, bem comentado. Vamos para o próximo aqui. Esse próximo item aqui é do TCU, Tecnologia da Informação, de 2015. Essa prova, inclusive, ela veio com um nível de dificuldade bem interessante, com questões um pouco, como é que eu posso dizer, até um pouco conturbadas sobre o conteúdo que poderia ser cobrado ali dentro, ok? Só que dessas questões aqui eu consegui trazer para vocês da prova do TCU 70% aproximadamente delas completas e comentadas aqui para o nosso curso. Ficou bem bacana, bem completo, tá joia? Dá aquele pausezinho, tenta responder a questão e depois volta. Vamos lá então, senhores. Com base no que dispõe a Lei 8666 de 1993, julgue os itens subsequentes acerca de licitação e contratos administrativos. O avaliador nos traz então, gente, a seguinte colocação do nosso querido e respeitável item aqui, certo? Ele nos questiona o seguinte ponto. Na compra de material de informática, deve-se proceder à especificação completa do bem, podendo-se, em determinadas situações, indicar a marca do bem. Senhores, vamos colocar o seguinte. Se você estiver em uma licitação de forma geral, ok? Estou falando de forma geral mesmo. Qualquer licitação que você for trabalhar aí no decorrer da sua vida profissional, na sua carreira pública, ok? E você simplesmente fala o seguinte. Gente, eu preciso comprar um servidor de storage, ok? Da Oracle. E esse servidor de storage da Oracle tem que ter essas características. Professor, eu acredito que com esse tipo de comportamento, eu acabei de fechar, né, a possibilidade de competitividade entre os fornecedores. Sim, você acabou de fechar a competitividade entre os fornecedores, entre os respectivos e possíveis fornecedores. Isso seria uma licitação, vamos colocar assim, legalmente válida? Não, ela não seria legalmente válida. Isso aqui, senhores, incorre diretamente sobre o princípio da isonomia da sua contratação. Entendeu? Você tem que, afinal de contas, julgar os seus fornecedores de forma isonômica. E se você coloca simplesmente uma marca específica dentro daquela contratação, vocês vão ver que você acaba de incorrer contra o princípio da isonomia. Só que para poder deixar isso aqui de forma mais clara, eu trago para vocês o artigo 15 da Lei 8666, que nos traz o seguinte: as compras, sempre que possível, deverão, parágrafo 7º, nas compras deverão ser observadas ainda, inciso 1, a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. Tudo bem? Ou seja, contratações de informática devem, afinal de contas, trazer a especificação completa do bem? Sim. Posso indicar a marca? Não. Item errado, senhores. Ó, nesse vídeo aqui, gente, da nossa lição atual, eu vou dando uma paradinha, porque afinal de contas estamos batendo aqui aproximadamente os 30 minutos, e daqui a pouco eu volto para a gente resolver mais questões aqui da Lei 8666 aplicável às contratações de tecnologia da informação, ok? Vou parando por aqui, gente. Até já. Tchau.